teu ser fluir em mim. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Vamos também consagrar o nosso dia, consagrar esse evento, consagrar nossas famílias, a cada um de nós, a Virgem Maria, a Nossa Senhora de Fátima, para que ela possa nos guardar, que ela possa passar à frente de tudo que vamos viver nesse final de semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Decor, esse evento que foi sonhado por Deus, né? Esse evento ele aconteceu na vida da comunidade Missão Maria de Nazaré por uma providência. Eu sou Eduardo Rivelli, eu sou fundador da comunidade. E a comunidade Missão Maria de Nazaré ela tem por carisma ser mãe, gerar e formar vida nova. E um dos nossos baluartes é São João Paulo II. E há alguns anos atrás, a comunidade já existia, João Paulo II já tinha falecido, mas ainda não tinha sido canonizado. Através de um vídeo, que eu me lembro que eu recebi esse vídeo, um videozinho feito numa sala de faculdade, onde tinha um palestrante lá que eu nunca tinha ouvido falar dele, falando de teologia do corpo. E aquele dia, aquele conteúdo mexeu muito comigo. Esse palestrante é o André Parreira, que vai falar depois de mim. Não sei nem quando foi isso, deve ter uns 8 anos, 9 anos atrás. E aquele vídeo mexeu muito conosco porque se falava de teologia do corpo e se falava de João Paulo II. E depois desse vídeo nós começamos a estudar e aprofundar no conhecimento da teologia do corpo. E se tornou um dos principais conteúdos que a nossa comunidade estuda, que a nossa comunidade partilha, que a nossa comunidade anuncia a teologia do corpo. E ano passado, numa conversa dentro da comunidade, a gente falou assim, vamos trazer o Christopher West no Brasil? Como se fosse assim, uma coisa assim, vamos trazer. Mas foi uma brincadeira mesmo. E mandamos um e-mail para ele. Entramos no site dele, aquelas coisas assim, vamos entrar no site, sabe aqueles contatos de site que você manda contato e nunca ninguém te responde? Então a gente fez isso. Mandamos lá, contato, e-mail. Christopher West, escrevemos lá em inglês, né? Usamos o Google Tradutor, porque não tinha muita gente muito de inglês assim. E mandamos um e-mail para ele, pedindo para ele vir em 2018 no Brasil. Ele respondeu, olha, em 2018 nós já vamos no Brasil e não tem jeito de fechar com mais ninguém. A agenda nossa no Brasil já está fechada. Nós vamos, mas não conseguimos mais encaixar ninguém. Então, não tem jeito. Mas se vocês quiserem uma data para 2019, a gente fecha com vocês. E a gente foi, combinamos tudo para 2019. Quando que todo feliz nós estávamos, todo alegres, né? Em 2019 íamos trazer o Christopher West. E já na expectativa de ir nos eventos que ele estaria no Brasil, em setembro desse ano. E nessa expectativa toda, um mês depois chega um e-mail dele. Olha, a Arquidiocese de Belo Horizonte, a Arquidiocese de São Paulo, alguém de São Paulo, desistiu do domingo. Vocês querem o domingo? Dia 16 de setembro desse ano? Eu me lembro que nós estávamos há 8 meses atrás, pensar num evento desse tamanho, e aí conversamos, e aí, vamos, não vamos, vai ser caro, vai ser difícil. Falei, gente, Deus quer esse homem aqui. E aí, depois de muito, aí marcamos com ele, agendamos e vivemos muitas dificuldades para fazer esse evento acontecer. A princípio queríamos fazer na cidade de Belo Horizonte, por causa das pessoas que vêm de fora, seria muito mais fácil para elas lá, mas Deus quis que fosse em Divinópolis. Ou seja, Divinópolis entrou no ciclo da teologia do corpo do Brasil, de uma forma providencial. Deus quis assim. E esse evento é a grande resposta para nós, Missão Maria de Nazaré, de que esse conteúdo é para nós. É a primeira vez que ele vem no Brasil, não sei se vocês sabem. Primeira vez que ele vem no Brasil. Quem conhece um pouquinho de teologia do corpo, quem estudou um pouco, sabe a autoridade que esse homem representa. Então estou só falando isso para vocês entenderem o contexto desse encontro, o contexto desse final de semana. Hoje vai ser um dia cheio de conteúdo e conteúdo bom, com pessoas boas, para que a gente se prepare para amanhã
está com o Christopher West o dia todo. Amanhã é só ele que vai falar e durante todo o dia. E eu quero começar essa minha reflexão, né? Uma reflexão rápida, falando um pouco da Humanae Vitae. O que é a Humanae Vitae? A Humanae Vitae é uma encíclica que foi escrita por Paulo VI. Ele lançou essa encíclica em 1968, em julho de 68. O que essa encíclica tem a ver com a teologia do corpo? Vocês vão entender melhor isso durante todo o dia, mas só rapidamente. João Paulo II fez a teologia do corpo por causa desta encíclica, por causa da Humanae Vitae. No entanto, no final da teologia do corpo ele fala disso. O André vai falar mais profundamente sobre isso para vocês daqui a pouco. Mas a Humanae Vitae é como se fosse o antes da teologia do corpo, e a teologia do corpo vem completar ela, e a teologia do corpo se encerra com ela. Então ela está dentro desse contexto, ela está ali, inserida ali. Deus, a gente tem que ficar muito atento aos sinais de Deus. Esse ano a Humanae Vitae faz 50 anos que foi escrita. Esse ano, Paulo VI vai ser canonizado em outubro desse ano. Se torna santo, hoje é beato. Então a gente vê assim, nós estamos aqui falando desse conteúdo, num jubileu do conteúdo e prestes a estarmos próximos do santo que escreveu o conteúdo. Isso tudo é muito providência de Deus. E a Humanae Vitae é muito atual. Porque eu quero falar um pouquinho desse atual dessa encíclica, porque a Humanae Vitae nos alertou em 1968 o que os métodos contraceptivos iriam fazer com a sexualidade do mundo. Ela nos alertou disso no passado. Esse homem, aí está a fotinha dele, de Paulo VI, esse homem foi um homem corajoso. Um homem que teve a coragem de dizer aquilo que ninguém queria que ele dissesse. Nem a igreja. O que está escrito na Humanae Vitae, nem a igreja do tempo, da época queria. Conferências episcopais, todas foram contra a encíclica de Paulo VI. Mas ele foi corajoso, não só quando fez a encíclica, como tudo, né? Algumas curiosidades sobre Paulo VI. Ele foi o primeiro papa que usou avião. Antes de Paulo VI, nenhum papa viajava de avião. Foi o primeiro papa que visitou os 5 continentes, foi Paulo VI. Ele foi o primeiro papa, depois de Pedro. Essa eu achei assim, não, isso aí para mim foi loucura. O primeiro papa, depois de Pedro, pensa quantos tiveram, que voltou na Terra Santa. Nenhum antes de Paulo VI foi lá. Pedro, que viveu lá, depois foi para Roma, morreu em Roma. Depois de Pedro, mais de 1000 anos depois, Paulo VI foi o primeiro que voltou a Roma. Um homem corajoso, um homem que tinha uma visão além do tempo dele e que teve a coragem de dizer não à contracepção e dizer que nós, católicos cristãos, temos que estar aberto à vida. Isso, em 1968, foi uma loucura. Pensa nos dias de hoje. Como que soa isso no ouvido das pessoas, inclusive de nós católicos, inclusive de nós cristãos? Só que ele fez um alerta, e é nesse alerta que eu quero pegar com vocês, que ele fez um alerta que os contraceptivos iriam causar no mundo coisas horríveis na sexualidade. Coisas horríveis na sexualidade. Só que quem é a favor da contracepção, quem pensou nessa contracepção, nunca pensou nisso. Nunca pensou o mal que isso iria fazer na história da humanidade. A contracepção, eu estou falando de contracepção, são métodos artificiais de evitar gravidez, de evitar filhos. Ela trouxe para nós, sabe o quê? A separação do sexo de ter filhos. Ela quis fazer com que nós entendêssemos que podemos fazer sexo sem ter filhos. Só que, para que o sexo existe? Para que existe o sexo? Por que Deus pensou o sexo? Por que a gente faz sexo? Por quê? Para procriar e unir, não é isso? Mas qual que é o motivo primário? Unir ou procriar? Procriar. O sentido primário é procriar. Gente, Deus colocou prazer nesse negócio, senão a gente não ia ter filho. Imagina você olhar para sua esposa e falar assim, bem, vamos lá fazer um filho. Não, mas pelo amor de Deus,
que tem chato de fazer. Imagine só, imagine um ato sexual sem prazer. Ô, gente, nós íamos morrer. O sentido primário do sexo é a procriação. E quando a gente tira isso, nós tiramos o sentido primário. É um perigo quando a gente tira o sentido primário das coisas. Qual que é o sentido primário de você comer? Qual que é o sentido primário de você comer? Nutrir-se, né? Tem uns que nutrem mais do que outros, né? Tem uns que nutrem mais. Aqui eu achei interessante esse auditório que tem umas cadeiras diferentes, vocês viram? Não é para você ficar abraçadinho com a sua esposa, não. Essa cadeira aí é para quem nutriu mais do que devia. Aí tem essa cadeira para essa pessoa. Tem umas cadeiras aí, vocês já viram nela, né? Então, não. Quem está sentado nela, desculpa a brincadeira, mas é para quem nutriu mais do que devia. Imagine só, e existem pessoas que comem por prazer de comer e depois enfiam o dedo, eu esqueci o nome daquela doença, para vomitar. Anorexia. Essas pessoas, se elas não se nutrirem, o que vai acontecer com ela? Se você parar de comer, não vou me nutrir mais, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Quando a gente muda o sentido primário das coisas, a finalidade primária das coisas, nós podemos morrer. Se a humanidade parar de ter filhos, o que vai acontecer com ela? Vai acabar. Aí você fala assim, não, mas não tem jeito, tem gente demais no mundo, porque lá, quando eu estava na escola, o professor falava que o aquecimento global ia, se a gente não parasse de ter filho, não ia ter jeito, não ia caber, ia faltar alimento, não foi isso que vocês ouviram? Então, só que hoje, existem nações que já estão fadadas à morte, como a Alemanha, por exemplo. Você sabia que a Alemanha, matematicamente, só por um milagre, ela vai continuar viva? A Alemanha que eu falo, a Alemanha nativa, a Alemanha que tem cultura, porque ela está invadida também por pessoas que não são de lá, e eles sim estão tendo filhos, mas aqueles alemães nativos estão com a idade média de 50 anos. Toda nação que chega numa idade média de 50 anos não consegue mais, a não ser por um milagre de Deus. E o milagre da conversão, de falar assim, aqueles poucos lá em idade fértil, aqueles poucos começam a ter muitos filhos. A não ser esses, a não ser dessa forma, uma nação não consegue mais se repor. E é tão interessante isso, mas ao mesmo tempo tão sério e tão triste, porque o nosso país, o Brasil, sabe o Brasil? Ele já não tem mais uma taxa de natalidade que repõe a população dele. Para repor, o casal tem que ter mais de 2 filhos. Mais de 2. Se tiver só 2, não repõe. Só 2 não repõe. Tem que ter mais de 2. No Brasil hoje, a média é menos de 2. A média de filhos no Brasil. Aí a gente fala assim, mas espera aí, mas é muito difícil ter filho e tal. Eu não vou entrar nesse tema agora. Eu só estou entrando numa cultura de morte que foi colocada na nossa cabeça e que essa cultura foi implantada pelos métodos contraceptivos. E a pílula anticoncepcional, que podemos dizer assim, muitos católicos, não vou falar a maioria porque eu estou julgando, mas muitos católicos acham normal, é a mãe da revolução sexual e de toda uma revolução que transformou o jeito de nós olharmos o sexo. Queria que passasse para mim, Fábio. Essa é uma Manavita, só para vocês verem. A próxima. Eu tirei esse artigo, não vou ler tudo não, e tenta ler tudo não, que é grande, senão vai demorar. Eu tirei esse artigo de uma revista, porque a gente fala, eu estou falando isso aqui, e tem gente que fala assim, nossa, mas isso é coisa de católico radical. Não, eu tirei esse artigo da revista Carta Capital. Vocês já ouviram falar dessa revista? É uma revista que não é muito cristã, né? Vocês sabem disso, marxista e tudo mais. A Carta Capital, ela escreveu sobre a pílula anticoncepcional, e eu quero falar só do título. Mãe da chamada revolução sexual da década de 60. Foi a pílula anticoncepcional. A mãe da revolução sexual. Vocês têm noção do que a revolução sexual fez conosco? Tem noção do que ela fez com o mundo? Do que ela fez com o ser humano? Do tanto que ela transformou a nossa sociedade para o negativo, para o mal? Tem noção do que isso foi feito? Em 60 foi a revolução sexual. Essa revolução foi na mesma época da Humanae Vitae. Paulo VI, no auge da revolução sexual, com a mãe dela, que é a pílula anticoncepcional, né? Aquela mulher lá, Margarete, cadê o nome dela?
Tá aí no meio aí. Margaret Sanger, ela que pensou isso, pensou na pílula anticoncepcional e pensou, olha o final aqui, ela pensou porque ela queria que as mulheres tivessem prazer sexual como os homens sem ter filhos. Ela queria que as mulheres tivessem prazer sexual, mas que não tivesse filhos. Ou seja, queria só usar do sexo. Fazer o quê? Tirar a finalidade primária do sexo, que é ter filhos, para ficar com as secundárias, que é o prazer. Isto transformou o mundo. Paulo VI fez 3 alertas, que se nós deixássemos que a contracepção entrasse no mundo, ele fez 3 alertas que iam acontecer. O primeiro alerta dele está escrito no parágrafo 17 da Humane Vitae. O primeiro alerta dele é que falou que a infidelidade conjugal iria começar a se tornar normal. Iria começar a se tornar normal se os métodos contraceptivos entrassem na sociedade. A infidelidade conjugal se tornou normal? Não. É? O que mostra para nós que é infidelidade conjugal? Porque casamento é para a vida toda. O que mostra para nós que infidelidade conjugal se tornou normal? Divórcio. Nós vivemos hoje no mundo que divórcio é normal? Fulano separou, separou, mais um que separou, E aí, tem gente que a gente encontra muito tempo sem contar, que se com medo de perguntar se a pessoa está casada ainda, né? Será que ele separou, meu Deus do céu? Estou vendo ele sem a esposa? Não é assim? Se tornou normal. Ele alertou, olha, se entrar os contraceptivos, a infidelidade conjugal vai acontecer. Vai acontecer. Esse foi o primeiro alerta dele. A mãe da revolução sexual entrou e começou a parir nas famílias, que mãe pare, né? Começou a parir nas famílias infidelidade conjugal. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. O segundo alerta dele, porque a Margaret pensou que as mulheres tinham que fazer sexo e ser livre, e ser amada. Gente, o feminismo é a coisa que mais pensa nas mulheres. Só que eu não sei quais, só pensa mal delas. Ela pensava que as mulheres podiam ser livres, fazer sexo, tanto que quisesse e tudo mais. Sabe o que Paulo VI falou? Se os contraceptivos entrar, as mulheres vão ser tratadas como objetos. Está lá no parágrafo 17. As mulheres serão tratadas como objeto. Hoje, se a gente olhar para a sexualidade, o que as mulheres são na sexualidade? E quando começou isso? É interessante, porque elas queriam fazer sexo de forma livre, de forma que elas pudessem fazer do jeito que quisessem, para se sentir valorizada. Antes dos métodos contraceptivos, qualquer homem que quisesse fazer sexo com uma outra mulher, a vontade dele de fazer sexo com ela passava assim: eu quero ser pai dos seus filhos, eu quero ter uma aliança com você, eu te amo. Ele pensava em conquistar uma mulher para ser dele, para casar com ela, para depois fazer sexo com ela. Isso na década de 30, porque os primeiros contraceptivos antes da pílula começaram na década de 30. Hoje, quando um homem olha para a mulher para fazer sexo com ela, o que ele pensa? Em ter um filho com ela? Jamais. Desculpe a palavra e fala assim: ô gostosa, e aí? Estou doido para ter um prazer com você. Estou doido para depositar em você o meu esperma. É isso que ele pensa. E matar meu desejo. Isso, há 90 anos atrás, era totalmente diferente. E sabe o que prova isso? A arte. Toda civilização, toda sociedade, ela é pautada, tipo assim, como a gente vê ela, a gente vê a expressão dela na arte. Na arte. Eu pedi ao ministério que preparasse uma música para provar isso para vocês. Uma música da década de 30. Uma música de paixão na década de 30. Não sei se aqui tem alguém da década de 30, mas eu acho as músicas da época muito mais bonitas. Se tem, fica calado para a gente não descobrir, porque pelo amor de Deus. Tem uma música da década de 30, essa música minha esposa sempre cantou ela lá em casa. É uma música linda. Nós não somos da década de 30, mas sempre gostou. Canta um pedacinho para nós. Divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo valor, que na vida é preferida pelo
beija-flor. Isso era uma música de amor, das serenatas. Quando o homem estava louco de desejo por uma mulher, porque ele tinha desejo. Ele tinha desejo, ele cantava essa música para ela. Aí no finalzinho da música, não sei se dá para pegar lá no finalzinho, começa lá no... Perdão? Em Conduzir-te, no finalzinho dela, última estrofe. Que a música assim, primeiro que antigamente as músicas tinham letra e letra grande. Hoje eles põem 2 estrofes sem letra nenhuma e cantam e falam que é uma música. Essa aqui é o tamanho dela. Pode ser. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te, ó flor, meu peito não resiste, ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar, Em conduzir-te um dia ao pé do altar. Continua. jurar aos pés do onipotente, em preces comoventes de dor, e receber a unção da tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, hei de envolver-te até o entardecer de todo fenecer. Olha o que ele fala do desejo dele. O homem tinha desejo sexual pela mulher. Pode continuar aí o violão. Ele tinha desejo. Que nós vamos cantar outras músicas para vocês verem como é que foi mudando. As desse tempo nós não vamos cantar não, pode ficar tranquilo. Nós não vamos chegar aqui não. Porque não dá para cantar no encontro de igreja as músicas de hoje em dia. Mas olha o que o homem tinha desejo. Olha o que ele fala. Aos pés do onipotente, em preces comoventes, receber a unção de tua gratidão, depois de remir os meus desejos, e receber, depois de remir meus desejos em nuvem de beijos, hei de envolver-te até meu padecer. O envolver-te é o ato sexual. O cara queria fazer sexo com a esposa dele, mas o olhar que ele tinha para possuir, para ter, para ficar, porque possuir ele não podia, mas para se entregar àquela mulher, era um desejo que seria remido aos pés do onipotente para viver com ela para sempre. Hoje, se a gente fala que sexo tem que ser depois do casamento, ninguém quer. Mas o problema não está só nisso não, é porque separamos o sexo da sua finalidade. Isso aqui, ó, foi na mesma época que começou a contracepção no mundo. Na mesma época, no início do século passado. Inclusive, não sei se vocês sabem, a igreja anglicana foi a primeira igreja cristã, né, a aceitar os métodos artificiais como contracepção. Por isso a gente vê como que está a Europa, como uma das igrejas da Europa que fez isso acontecer. Mas aí, continuando, para a gente ver o que foi a degradação do sexo, de como se encarar a sexualidade, de como olhar o outro, 20 anos depois, qual música que fazia sucesso no amor aí, 20 anos depois? ...20 anos depois, década de 50, olha o que fazia sucesso lá, hein? O povo lá ia pro baile cantar para... Essa aqui vocês conhecem. Não é porque tem muita gente da década de 50 aqui não, mas essa aqui vocês conhecem, tenho certeza. Essa é mais famosa. Eu sei que vou te amar. Olha. Por toda a minha vida eu vou Essa te vocês amar. conhecem. Década de 50. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Vou cantar mais, o povo tá gostando. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Década de 50. Não está ainda levar o pé do altar, mas está por toda a vida. Pelo menos está por toda a vida. Já piorou um pouquinho, mas está. Na década de 70 não estava muito ruim não. Na década de 70 agora. É a última que dá para cantar, depois de 70 não dá mais. Foi assim. Vocês me desculpem. Aí eu vou só citar as músicas depois. E aí Paulo VI dizia: se os métodos contraceptivos entrarem, as mulheres serão tratadas como objetos.
Ele dizia isso. Na década de 70 ainda estava assim, mais ou menos dando para acontecer. Pode ir. Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos sentiram o teu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. Já começou a ter uma mudança. Vocês conseguem perceber qual foi a mudança nessa música? O que foi? Não tinha intenção de me apaixonar. Já começou a ter mais questão de impulso. Já não era mais amor. A coisa já começou a virar paixão. E hoje tem gente que acha que amar é apaixonar. E tem gente que vai ficar amando enquanto está apaixonado. Já começou a mudança. Como eu vim de 20 em 20 anos, na década de 90, sabe qual que foi as músicas que cantavam para as mulheres? Sabe qual? Aí já, obrigado, viu, porque não dá mais. Aí começou Boquinha da Garrafa. E as mulheres bonitas. Nossa, que música. Nunca vi. De música que não tem beleza. Aí, depois dos anos 2000, Minha Aguinha Pocotó, Tchutchuca. Tem uma que tá gravando, eu vou falar. Tô ficando atoladinha. Você está entendendo assim? O que é degradação da pessoa? Da pessoa. E olha, em 68 não aceitaram o sinal de um homem que é santo, dizendo que isso iria acontecer. Os métodos contraceptivos foram o início de uma cultura de morte. O início de uma cultura de morte. E a gente hoje está lutando contra o aborto. Nós hoje estamos lutando com tanto de coisa aí, não estamos lutando contra? Se nós não tivéssemos deixado os métodos contraceptivos entrarem, nós não estávamos fazendo essa luta. Nós não estávamos, porque o terceiro alerta de Paulo VI foi que os governos poderiam entrar para tentar fazer um controle de natalidade. E é o que nós estamos vivendo. A ONU tem uma agenda para implantar gênero. Sabe qual que é a ideia para implantar gênero? Que a gente está lutando contra a ideologia de gênero, para fazer um controle populacional. Não dá para eu aprofundar nisso, mas entendam. Hoje, grandes fundações financiadas por dinheiro público no mundo todo financiam abortos em países pobres, porque eles querem controlar o número de pessoas que nascem. Separamos o sexo do sentido primário dele. E hoje, esse final de semana, nós precisamos voltar os nossos olhos para perceber, primeiro em nós, qual é a nossa visão da nossa sexualidade. Porque Deus tem um projeto para ela. E olharmos para o mundo do jeito que está, aborto. Gente, esses dias eu entrevistei num programa que eu tenho na TV aqui de Divinópolis. Eu tenho um programa chamado Em Defesa da Família, que é todo domingo de manhã, fazer propaganda já, 11 horas da manhã, na TV Candidez. E eu entrevistei o promotor da Vara da Infância e Juventude aqui de Divinópolis. Porque a gente vê essas coisas de pedofilia, a gente acha esse negócio muito legal, né? Muito legal no sentido assim, isso não funciona, isso aí vai punir, vai tudo mais. Só que nós estamos chegando num ponto que a pedofilia pode ser uma coisa normal daqui a uns dias. Existem no mundo mais de 10 grandes fundações, que são clubes, que são associações de pessoas que defendem o amor entre gerações. Eles defendem. Por quê? Porque eles querem ter prazer. Nós transformamos o sexo no prazer, e só no prazer. E sexo se tornou algo para ter prazer. Se é só para ter prazer, gente, o que tem um homem de 40, 50 anos ter uma relação sexual com uma menina de 10? É para ter prazer. Se tornou um parque de diversão. Por isso que gênero está aí, e o gênero é sim um controle de governo. Nós temos hoje no nosso país uma luta diária dentro do Congresso Nacional,
para que gênero não entre aí de forma escancarada, porque sem ser escancarada já entrou. Sem ser escancarada já entrou. Tem duas meninas que estão hospedadas na minha casa, que estão estudando na faculdade de Uberlândia, a Esther fazendo pedagogia, e a Universidade Federal de Uberlândia foi premiada como a universidade que mais promove gênero no Brasil. Mais promove gênero, seminário de gênero, tudo de gênero, porque ninguém nasceu homem e mulher, claro. Se sexo perdeu o sentido, não tem mais homem e mulher, não tem. Nós precisamos olhar para tudo isso e perceber que hoje existe uma voz profética gritando nos nossos ouvidos, que chama-se Paulo VI, que desde 68 dizia para nós: nós vamos nos perder e vamos morrer se nós não voltarmos a ser como o princípio. E aí entra a teologia do corpo de João Paulo II, voltar ao princípio. Você é chamado nesse final de semana a primeiro olhar para a sua sexualidade, olhar para a sua vida e perceber o que você precisa viver, mas viver a verdade, não o relativismo. Não, porque isso é relativo, ter filho é relativo, tudo é relativo. Não, não é. Existe uma verdade das coisas. O seu corpo, mulher, principalmente você mulher, foi todo pensado para ser mãe, não foi para outra coisa. Toda a anatomia bonita do seu corpo, aquilo que os homens gostam de olhar, só existe aí para você ser mãe. Não existe para homem olhar, não existe para homem pôr a mão, existe para a maternidade. E nós só seremos pessoas maduras e realizadas se entendemos que nascemos homens para serem pais e mulheres para serem mães. É o mais alto grau de realização da pessoa e da maturidade da pessoa, ser pai e ser mãe. Ser pai e ser mãe. Ah, mas aqui pode ser que tenha alguém que não vá se casar. Ser pai e mãe espiritual também. Mas está dentro de nós o desejo de ser pai e mãe, o sentido de ser pai e mãe, essa descoberta. E a contracepção fez com que a gente separasse isso de nós, e por isso que nós vemos tantas frustrações e tantas, desculpem a palavra, aberrações quando se fala de ser humano hoje em dia. Aberrações. Pode passar. Esses dois homens, olha que lindo, dois santos. Paulo VI foi quem colocou o chapeuzinho de cardeal em João Paulo II e em Bento XVI também, só para poder, né? Paulo VI era pouca coisa, assim. Foi só João Paulo II e Bento XVI que ele deu o pontapé para eles serem papa. Esses dois homens criaram uma contra-revolução sexual. O mundo fez uma revolução sexual. Paulo VI deu o pontapé, João Paulo II fechou a coisa com a teologia do corpo. Uma contra-revolução sexual. E hoje, se nós não voltarmos atrás, se nós não olharmos para esses dois homens e descobrirmos de novo o que é o amor, o que é o sexo, o que é a sexualidade, o que é ser pai, ser mãe, o que é o casamento, o que é tudo isso, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O cristianismo pode ter dias contados se nós não fizermos isso. O cristianismo. Essa semana meu filho Lucas, 7 anos, disse para mim que quer ser missionário. Apesar que ele muda muito de onde que ele vai ser missionário. Mas essa semana ele disse para mim umas 5 vezes. Primeiro na Espanha, depois Portugal. Ele falou, quero ser missionário na Europa. Quando eu tiver 20 anos eu quero ir para lá e evangelizar a Europa. Eu pensei comigo assim, meu filho, tomara que você encontre alguém que te ajude lá ainda. Porque pode ser que a gente não tenha tantos cristãos mais na Europa daqui a 20 anos. Hoje já são poucos. E a culpa disso foi a contracepção. Porque hoje lá está cheio de muçulmanos, tendo 8, 10 filhos cada um. 8, 10 cada um. E cheio de católico frouxo, que às vezes tem muito medo de ter 1, 2. Eles vão morrer. Deus conserve no coração do meu filho o desejo de evangelizar esse povo, porque daqui a uns anos nós vamos ter que ir lá falar de Jesus para eles. Porque lá vai ter muita gente que nunca ouviu falar de Jesus por causa da contracepção. Olha o tanto que é sério. Meus irmãos, esse final de semana, Deus quer fazer de você uma pessoa que olhe para a sua sexualidade e para o mundo de uma forma diferente. João Paulo II, dizem os historiadores, será mais conhecido no futuro
por causa da teologia do corpo do que por todas as outras coisas que ele fez. Ainda não é tão divulgada, ainda não dá muito para entrar nisso, até porque nós ainda estamos vivendo vamos dizer assim, um ranço muito grande e uma contaminação imensa na sociedade da cultura de morte. Mas nós precisamos divulgar tudo isso e olhar para nós de forma diferente e entendermos o amor de forma diferente. Para mim encerrar, porque nosso tempo vai ser bem corrido agora de manhã, por causa do atraso que a gente teve nos credenciamentos. Para mim encerrar, põe o último slide, por favor. Eu queria encerrar com a imagem de Jesus. João Paulo II disse que a teologia, que o corpo entrou na teologia pela porta principal, porque um dia o Verbo se fez carne. O Verbo encarnado fez a teologia entrar, fez o corpo entrar na teologia na porta principal. Quando alguém perguntar para você o que é amar alguém, o que é amar um homem e uma mulher, não pense num coração apaixonado, pense numa cruz, porque aquilo ali é amar de verdade. João Paulo II fala que o amor é a entrega do coração, a livre entrega do coração, que o amor tem que ser livre, total, fiel e fecundo. Aqui existia um homem que de forma livre se doou completamente, de forma fiel, total, livre e fecunda. É a cruz. Portanto, meus irmãos, olhe para a sua vida, para a sua capacidade de amar, para o desejo que o seu coração tem de amar, e não busque um amor como o mundo está dizendo, um amor que não gera vida, mas busque um amor que dá a vida. Não busque um amor que gera morte, mas um amor que dá a vida. A última historinha, existe uma cidade na Bósnia, Eslováquia, não sei se já ouviram falar nessa cidade, que ela conseguiu mudar a primeira profecia de Paulo VI. Qual que é a primeira que eu falei para vocês? Infidelidade. O que é a infidelidade? Divórcio. Essa cidade lá na Bósnia, ela conseguiu mudar essa primeira profecia. Já faz alguns anos que lá não tem mais divórcio. Aí você fala assim, mas então ninguém lá casa? Não, lá todo mundo casa, mas não tem divórcio mais. Eles sofreram muito com a guerra, essa cidade, muito. E por causa da guerra eles se voltaram para Jesus, começaram a encontrar em Jesus a segurança das suas vidas. E aí eles começaram nas celebrações do matrimônio, levarem uma cruz. Quando eles se casavam, entrava o buquê, entrava tudo, a noiva bonita e tudo mais, mas sempre levavam consigo uma cruz. E na hora de fazerem aqueles compromissos, te prometo ser fiel, amar, te respeitar, sabe aquilo que a gente faz, né? Quem já casou fez. E olha que tem um lá que fala assim, receber os filhos com generosidade, né? Tem gente que esquece desse depois do casamento. Receber com generosidade. Eles faziam esse compromisso com a mão sobre a cruz. Os dois punham a mão sobre a cruz. E aí, com a mão sobre a cruz, eles faziam um compromisso com o outro, mas também com Cristo crucificado. E faziam um compromisso de se entregarem ao outro, não só quem eles eram, mas se entregarem como Cristo se entregou. E depois do casamento, essa cruz é levada para casa e colocada num lugar de destaque dentro de casa. E todas as vezes que os casais lá naquela cidade têm algum problema, antes deles irem no psicólogo, antes deles irem conversar com a amiga que vai dar aqueles conselhos assim, minha filha, larga ele, pelo amor de Deus. Eles fazem um compromisso de todo problema que eles tiverem, o primeiro lugar que eles irem é diante daquela cruz. E se ajoelharem diante dela. E falar, Jesus, me ajuda a resolver o problema do meu casamento. Isso acabou com os divórcios. Acabou com os divórcios numa cidade. Uma cidade de 40 mil habitantes. Não é uma cidade de 2 mil não, igual Camacho não. Camacho talvez pode não ter divórcio, ela tem menos de 2 mil pessoas. Não, ela tem 40 mil. Acabou com o divórcio. Porque eles entenderam o que é o amor de verdade. Que amor é se doar. Que amor é se crucificar. Que amor é dar vida. Eles entenderam que a resposta para o casamento estava na cruz. Meus irmãos, que Deus nesse final de semana nos dê a coragem de ser o oposto do que o mundo é. De bater de frente com tudo que o mundo nos oferece. De assumir o nosso lugar, a nossa verdade.
de assumir aquilo que o Senhor tem para nós, para nossa sexualidade, e vivermos uma vida profética, como foi a vida de Paulo VI e de João Paulo II.